Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler do verso 9 ao verso 12. Mateus 9, de 9 a 12. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim aqui chamar justos, e sim pecadores. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor fale poderosamente conosco nessa noite. Precisamos da tua voz, precisamos que o Senhor nos alimente, Senhor, com a tua palavra. Então, ó Deus, fala conosco. Que o teu Espírito nos ilumine, nos ensine, Senhor. E que o Senhor frustre qualquer intento do meu coração que não venha de ti. Qualquer palavra que eu profira que não seja da tua vontade, que o Senhor anule. Mas que a tua palavra, Deus, permaneça no nosso coração. E que o Senhor seja exaltado e glorificado por meio dela. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Jesus estava no início do seu ministério. Nos relatos, nos capítulos anteriores, você vai ver que Jesus estava curando pessoas, Jesus estava perdoando pecados, e Jesus também estava convocando os seus discípulos. E nesse texto que nós estamos lendo, nós estamos vendo aqui o chamamento de Mateus. Mateus era um publicano, Mateus era um cobrador de impostos. E ele vai até a casa de Mateus e se assenta para comer. E vários publicanos vão e se assentam junto com Jesus e com os seus discípulos. Publicanos, cobradores de impostos, eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. O Império Romano dominava aquela região, então os judeus, a nação de Judá, era uma nação dominada militarmente pelo Império Romano. Então ali havia um governo ditador que oprimia aquela nação, e os publicanos eram judeus que estavam a serviço desse império. Eu já dei esse exemplo, é como se nós fôssemos invadidos por um outro país, esse país viesse a nos governar, e eu decidisse trabalhar para eles, cobrando impostos de vocês. Vocês iam me amar, né? Era assim que os publicanos eram. Eles eram considerados traidores. Eles eram considerados pessoas que estavam traindo a sua nação. E muitas vezes também eles eram corruptos. Se aproveitavam do poder, se aproveitavam da posição que eles estavam e tiravam do povo além daquilo que eles deveriam tirar. Então os publicanos eram pessoas que não eram amadas pelo seu povo, eram pessoas rejeitadas pelos judeus. Mas Jesus chama Mateus e vai para a casa dele, e lá se assentam com ele vários publicanos. Então os fariseus, eles olham aquilo e falam: bom, por que isso? Os fariseus, eles eram uma facção, eles eram uma parte, um grupo religioso que havia entre os judeus, um dos mais severos. Eles eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles arrogavam para si como sendo os guardiões da palavra, os guardiões da lei, os guardiões dos ensinamentos. Eles eram os santarrões de Jerusalém. Então eles olhavam para aquilo e falavam: bom, por que o seu mestre está sentado com esses publicanos, com esses pecadores? A questão que esses fariseus, eles eram assim,
opositores de Jesus, mas eles se opunham a Jesus de maneira equivocada, de maneira errada. E Jesus frequentemente denunciava a hipocrisia desses homens, porque eles se diziam os guardiões da lei, eles se diziam aqueles que conheciam a palavra, mas o seu procedimento, a sua maneira de viver, não condizia com a vontade de Deus. E Jesus frequentemente denunciava isso a eles, denunciava isso aos seus ouvintes, porque os fariseus, eles eram hipócritas. Essa advertência, né, essa repreensão de Jesus, está presente aqui no verso 13, quando ele se vira para os fariseus e diz: vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Aqui, Jesus está citando o profeta Oséias. Vamos lá em Oséias. Oséias, capítulo 6. Oséias é o primeiro profeta menor, ou seja, está depois de Daniel. Quem fez CETEB aí vai saber. Quem não fez CETEB aí, levanta a mão e se inscreve, dá tempo ainda. Oséias, capítulo 6. Vejam aqui no verso 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas para a gente entender a colocação que Deus está fazendo aqui, vamos aqui no verso 15 do capítulo 5. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Deus está falando aqui através do profeta Oséias o seguinte: quando eles se veem em problemas, quando eu me afasto, eles rapidamente se voltam para mim. Eles rapidamente me buscam. Eles ansiosamente vêm até a minha direção. E aí o capítulo 6 inicia, né, com a frase e o título que a Sociedade Bíblica coloca aí é o quê? Arrependimento fingido. E olha as palavras aí dos judeus, né, do povo. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Isso aqui é o arrependimento fingido. É interessante que já virou até música, né? Existem canções com essas frases, mas o contexto aqui é Deus debochando do arrependimento fingido de Israel. Essas palavras não são palavras sinceras. Tanto que no verso 4, o que Deus faz? O que Deus diz? Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. E aí vem o verso 6, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus está dizendo? Vocês cumprem rituais, vocês simplesmente, mecanicamente, cumprem rituais, mas o seu coração não está em mim. O seu coração não está na minha vontade. Vocês não fazem o que eu quero, vocês não fazem o que eu espero. Então, Jesus faz essa citação, e pode voltar lá para Mateus. Jesus faz essa citação para dizer para os fariseus: olha, vocês são como aquele arrependimento fingido que Oséias fala. Vai lá e vai entender o que o profeta está dizendo, porque vocês simplesmente falam daquilo que vocês não fazem.
O coração de vocês não está em mim. Vocês se dizem guardiões, vocês se entendem como aqueles que protegem a lei, como aqueles que são guardiões da verdade, da palavra de Deus, mas a verdade é que o seu procedimento nega isso. Não importa o quanto vocês falem, não importa o quanto vocês digam que conheçam, vocês podem conhecer a letra, mas a vida da palavra de Deus não está em vocês. E Deus está dizendo em Oséias que Ele prefere misericórdia do que os sacrifícios. E Jesus está dizendo aqui que Ele prefere misericórdia do que os sacrifícios. É essa referência que Ele está falando para os fariseus. Ele está dizendo, vocês não conhecem a vontade de Deus, vocês não conhecem o que Deus quer, o que Deus espera. Então, o rigor que os fariseus têm com alguns aspectos da lei, não condiz, não está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus realmente quer, com o propósito que Deus tinha. Avança um pouquinho aí, Mateus capítulo 23, verso 23. E é aqui o capítulo 23, onde Jesus mais desce o cajado nos fariseus. São os ais. Capítulo 23 inteiro, né? Mas vamos ler só o verso 23, para nós entendermos a questão da justiça e da misericórdia. Ai de vocês, escribas e fariseus, por quê? Porque são hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que são o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Pode voltar lá para o capítulo 9. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que eles se preocupam com os menores detalhes. Quando ele fala o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ele está falando do dízimo das pequeníssimas coisas. Eles são tão cuidadosos em dar o dízimo dessas coisinhas pequenininhas, eles estão tão preocupados em não negligenciar aquele dízimo, mas eles negam a justiça, eles negam a misericórdia, eles negam a fé com o seu procedimento. Então, estar apenas preocupados com os rituais, com o cumprimento de ritos, leis e um legalismo, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles focassem na justiça, na misericórdia e na fé. Então, Jesus está fazendo essa denúncia quando fala com eles. Então, Jesus faz uma declaração: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, eles não precisam de ajuda. Mas ele não está afirmando com isso que, olha, eu não vim para vocês porque vocês são sãos. Eu vim para os doentes. Porque pode, se você é uma pessoa arrogante, né, que se você é alguém que se acha santo, um fariseu ouvindo isso, bom, ele está dizendo que os sãos não precisam de médico, então ele não veio para mim, porque eu sou são, eu sou saudável. Ele veio para os doentes, mas Jesus não está afirmando aqui que os fariseus são saudáveis. Ele está dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então ele veio para os doentes. Mas não pensem que ele está afirmando que os fariseus são saudáveis, porque a Bíblia afirma que todos são culpados, que todos são doentes, que todos precisam de salvação. Mais uma vez, saiam do texto e vamos em Romanos 3, só para confirmar aquilo que eu digo, para que você não fique apenas com a minha palavra. Romanos 3. Versos 10 e 12 apenas. Eu estou tomando uma surra aqui, mas está chegando. Romanos 3, versos 10 e 12. Paulo explicando aos romanos sobre
a condição da humanidade, ele chega nessa parte do capítulo 3, fazendo um resumo do que ele já tinha dito no capítulo 1 e capítulo 2, e o resumo é esse, a partir do 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pode voltar lá para Mateus. Então entendam que não há, na afirmação de Jesus, nenhuma intenção de dizer que os fariseus não são doentes. O problema dos fariseus é que os fariseus não reconhecem a sua enfermidade. Os fariseus não se reconhecem como pecadores, eles confiam na sua justiça, eles confiam no seu zelo, eles confiam naquilo que eles estão fazendo, então eles não se entendem como alguém que precisa de um Salvador. E no encontro com Jesus, quem reconhece os seus pecados, quem reconhece a sua enfermidade, quem reconhece a sua doença, encontra cura. Mas quem se encontra com Jesus se achando justo, quem se encontra com Jesus confiando na sua própria justiça, no seu próprio bem, nos seus próprios méritos, esse está condenado. Esse não encontra a salvação que Jesus tem para oferecer. Porque a salvação que Jesus oferece chama por arrependimento e por fé. Mas vamos falar disso um pouco mais adiante. Mas veja que Jesus está assentado à mesa com publicanos e com pecadores, e isso escandaliza os fariseus. E a afirmação de Jesus é de que ele veio para os doentes, que ele não veio chamar justos, e sim pecadores. Mas qual é o peso? Porque a gente pode olhar para a crítica dos fariseus e não entender, mas ele estava só sentado na mesa. A questão é que, para a cultura judaica, assentar-se à mesa era algo muito mais sério, muito mais profundo, tinha um significado muito mais importante do que simplesmente estar compartilhando a mesma mobília. Quem já foi em restaurante self-service aqui já teve que se sentar com um estranho, né? Eu já me sentei muito com estranho em restaurante self-service, porque eles botam aquela mesona assim, você vai na hora do almoço, lá no centro, não tem muito lugar para você escolher, aí você senta de frente para um estranho, e é esquisito, né? Mas, na cultura judaica, isso era inadmissível. Sentar à mesa era compartilhar. Sentar à mesa era um sinal de abertura da vida. Você assentar-se à mesa com um judeu, ele estava comunicando para você que ele estava compartilhando, que ele estava abrindo a vida dele. Tinha um significado muito mais profundo. Participar da mesa de um judeu é participar da vida, é compartilhar a vida. Por isso que quando os fariseus veem Jesus assentado à mesa com publicanos, ele fala, esse mestre está compartilhando a vida com essas pessoas. Porque existia toda uma questão de contaminação, né? Que a legislação religiosa dos judeus, de você não se contaminar. Mas a grande verdade é que Jesus se assenta com eles e não se contamina. Na verdade, Jesus está compartilhando vida com essas pessoas. Jesus, ao assentar-se com esses pecadores, ao assentar-se com esses publicanos, ele já estava sinalizando o que ele iria fazer de uma maneira muito mais radical. Muito mais radical do que compartilhar a vida na mesa. Jesus daria a sua vida pelos pecadores. Aqui ele está dando uma pequena amostra. Ele está dizendo, olha, eu vou fazer muito mais do que me assentar com eles. Eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou morrer para que eles tenham vida. Eu vou derramar o meu sangue para que eles tenham vida. Jesus veio para que os pecadores pudessem ter vida. E assentar-se com eles é apenas parte do processo. É apenas parte daquilo que ele veio fazer.
Ele não veio para justos, ele veio sim para pecadores. E como eu disse anteriormente, esse chamamento, essa salvação que Jesus veio trazer, essa vida que Jesus veio compartilhar, ela demanda duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento tem a ver com o reconhecimento da sua pecaminosidade. Tem a ver com o reconhecimento de que nós somos aquelas pessoas descritas em Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Arrependimento é olhar para a nossa vida e entender que nós somos essas pessoas que não fazem a vontade de Deus, que não têm na sua vida a prioridade de Deus. Nós vivemos para nós mesmos, como Adão e Eva fizeram lá no Éden, quando negligenciaram a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua vontade. É assim que todo ser humano na terra vive. Desde então, nós buscamos atender às nossas necessidades, a satisfazer os nossos desejos, e isso é pecado. Viver para nós é viver contra Deus. Satisfazer as nossas vontades, ter a nós mesmos como nosso Deus, ter a nós mesmos como nossos senhores, é pecar contra Deus. E o arrependimento é justamente reconhecer isso e querer mudar de direção. Eu estava na direção de atender os meus desejos, eu estava na direção de fazer as minhas vontades, mas eu agora não quero mais isso. E eu mudo completamente de direção, mudo completamente o caminho e digo, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu agora quero obedecer a Deus, eu quero atingir os propósitos de Deus. Então, arrependimento é reconhecer que o caminho para o qual estávamos trilhando, que estávamos caminhando, é um caminho errado, mas não apenas reconhecer que esse caminho é errado e dar meia volta nesse caminho e seguir em direção contrária. Mas para que possamos nos arrepender, precisamos primeiro reconhecer. Por isso que Jesus não veio para os saudáveis, porque o saudável não reconhece a sua enfermidade. O saudável não reconhece que é pecador. O fariseu com quem Jesus estava aqui conversando, esses fariseus que estavam acusando Jesus de estar assentado com pecadores, eles próprios não se identificavam como pecadores. Eles próprios não reconheciam que precisavam de arrependimento. Os justos não procuram justificação. Só pecadores procuram ser justificados. Só pecadores procuram perdão. Então é arrependimento e fé. Arrependeu-se, reconhece os seus pecados, quer mudar completamente a direção da sua vida, então agora creia no Senhor Jesus, creia no sacrifício que Ele realizou por nós, creia no sangue que Ele derramou na cruz em nosso favor, creia que o Filho de Deus morreu em seu lugar, pagando o preço do seu pecado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, como sinal de que o seu sacrifício foi aceito, e que Ele está assentado à destra de Deus, governando, reinando, e que toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Confie na obra que Ele realizou em seu favor. Arrependa-se e creia. Esse é o chamado do Evangelho. Então não se pode falar de Evangelho sem se falar de pecado. Não se pode falar de salvação sem se falar daquilo que nós somos salvos, que é a ira de Deus. Pregação do Evangelho envolve pecado, ira de Deus. Para depois falar do amor e do sacrifício que Ele fez por nós. Porque sem o pecado, sem o arrependimento, sem o conhecimento da ira de Deus, a morte de Cristo perde o sentido. Morreu no meu lugar, por quê?
pagou o preço do meu pecado. Que pecado? Eu não pedi para ele fazer nada, eu não preciso de nada. Conversava com o pastor outro dia, que tem um pastor que a gente acompanha, o pastor Paul Washer. Eu não achei esse vídeo, mas tem um vídeo que ele faz uma pregação falando a respeito da evangelização de hoje em dia, né, de alguns lugares, que fixam na ideia de assim, olha só, Jesus te ama. E se fosse um fariseu ouvindo, Jesus te ama, o fariseu disse, mas eu também me amo. Eu também me acho o máximo. Olha, Deus tem um plano para você. Eu falei, eu também tenho. Já estou começando a gostar desse Deus aí. Pô. Ele me ama, eu também. Ele tem um plano para mim, eu também. Então a gente está concordando com tudo. Então se a gente apresenta somente essa parte, se a gente apresenta somente essa visão do Evangelho, nós não estamos levando as pessoas ao arrependimento. Então Jesus está dizendo, eu vim para os doentes, é preciso que se arrependa. E depois do arrependimento é preciso que creia. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, sendo ressuscitado ao terceiro dia, e estando assentado hoje à destra de Deus, com toda a autoridade sobre todas as coisas. Porque se nós não crermos nisso, nós estamos também condenados. João capítulo 3. Todo mundo conhece o 3,16, mas eu sempre gosto de ler até o 18. João 3, 16. Até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, a salvação, ela é concedida por Cristo, através da obra que Ele realiza na cruz. Ele veio para isso. Ele está assentado com pecadores por causa disso, porque Ele veio para resgatar o pecador. Os fariseus não conseguem perceber isso porque não se reconhecem como pecadores. Eles não se reconhecem como doentes. E quantos hoje não estão alcançáveis, não estão assentados à mesa com Cristo, porque não se reconhecem como pecadores. Porque da mesma forma que os fariseus, eles cumpriam uma série de ritos, eles cumpriam uma série de rituais e tinham zelo por uma série de detalhes, e por isso se achavam justos. Hoje, há muitas pessoas que por causa de pequenas regrinhas, por causa de pequenas coisas também, que ela não faz, ela acha que não precisa ser salvo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, eu trabalho, pago minhas contas, pago meus impostos, vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu não preciso de salvação. Como assim eu sou pecador? Como assim? Como você ousa me chamar de pecador? A ofensa do Evangelho é essa. É dizer para um homem, para uma mulher, que ela é pecadora, que ela é criminosa diante de Deus, que ela é passível de condenação e que a ira de Deus vai recair sobre ela. Porque quando a gente fala do Evangelho para algumas pessoas que estão numa situação vulnerável, é fácil de se identificar isso. Ela olha para a sua própria vida, enxerga a sua miséria, dependendo de como ela está vivendo, e você falar que ela é pecadora, e falar que ela é miserável, e que ela precisa ser salva, dependendo do contexto, é fácil.
Ela vai olhar para a sua própria vida e vai reconhecer isso. Vai ver isso. Porque, de acordo com os olhos do mundo, ela se encontra também numa condição de miséria. Então, é fácil ela identificar a sua miséria com a miséria espiritual que nós estamos apresentando para ela. Mas quando a pessoa não está vivendo uma miséria aos olhos do mundo, quando ela está vivendo uma vida normal, uma vida honesta, uma vida boa, como é que eu vou entrar na tranquilidade da vida dela e dizer, olha, você está em inimizade com Deus. Você é inimiga de Deus, filha da ira, filho da desobediência. Essa é a ofensa do Evangelho. Por isso que os fariseus ficam indignados com Cristo. Eu fico imaginando os fariseus ouvindo as falas de Jesus no capítulo 23. O ódio que eles deveriam sentir de Cristo. De ouvir Jesus dizer que eles não eram tão bons quanto eles achavam que eram. Que eles não agradavam a Deus o tanto que eles achavam que agradavam a Deus. Que eles não eram melhores do que os publicanos em nada. Isso acontece entre nós hoje. Muitas pessoas não vão concordar se nós dissermos que elas são tão pecadoras quanto qualquer outra. Que elas precisam de um Salvador como qualquer outro. Mas Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os justos. Ele veio para os pecadores. Então, se você se acha justo, ou se você já se achou justo em algum momento da sua vida, desista desse pensamento. Desista dessa mentira, porque isso é uma mentira, criada pelo nosso coração e reforçada pelo inimigo das nossas almas, que vai sempre afirmar, não, é certo que não morrerás. Não foi isso que a serpente disse lá? É Deus que não quer que você desfrute do melhor. É Deus que está negando a você a melhor parte. O mal é Ele, não é você. Você está fazendo certo. Você só quer desfrutar da vida melhor. Não creia nisso. Não dê ouvidos a isso. Não se torne um fariseu. Não se torne alguém que enxerga a si mesmo como um justo. Porque se você se enxergar como um justo, Jesus não veio para você. Você não vai ser alvo dessa graça. Reconheça-se como pecador. Reconheça os seus pecados. Então, se você que está aqui nessa noite e ainda não é alguém que se rendeu ao Senhor Jesus, se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Ele, comece reconhecendo o seu pecado. Eu sei que é ofensivo, eu sei que o texto de Romanos 3, quando é ouvido, a gente pensa, eu não sou assim. Você não me conhece, você está dizendo que eu sou dessa forma, mas você não me conhece. Mas Deus conhece, muito melhor do que eu te conheço. E às vezes muito melhor do que até mesmo nós nos conhecemos. É preciso que o Espírito Santo nos convença, nos mostre o quanto nós somos pecadores. Então, que essa dúvida se instale, duvide da sua justiça, duvide da sua bondade, não confie nela. Peça que Deus revele a você e mostre o quanto você precisa ser salvo, o quanto você precisa do sacrifício de Jesus. Porque Deus derramou sobre o seu Filho o cálice da ira que estava destinado aos pecadores. E se Ele fez isso sobre o seu Filho, que era justo, perfeito e bom, e que viveu uma vida perfeita nesse mundo, o que Ele fará comigo? Se eu insistir que diante dEle eu sou justo, esse cálice virá sobre mim. Porque se Ele derramou sobre Cristo, Ele vai derramar sobre mim e vai derramar sobre você. Agora, se você já entregou a sua vida, se você já reconhece os seus pecados, se você já é
alvo da graça de Deus, já se arrependeu dos seus pecados, já crê no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, então siga o exemplo do seu mestre, siga o exemplo do seu Senhor e se assente à mesa com pecadores, para compartilhar essa vida. Porque Jesus não se fez de rogado e se assentou com esses pecadores e ouviu a acusação de homens e mulheres religiosos que disseram: veja, ele se assenta com glutões, ele se assenta com pecadores, ele se assenta com prostitutas. Mas foi para isso que nós fomos chamados. Porque se Deus não tivesse nada para nós fazermos nesse mundo, Ele nos salvaria e nos levaria para o céu na hora. Salve e vai, salve e vai, salve e vai. Mas se estamos aqui para seguir os seus passos. Se estamos aqui para cumprir o seu exemplo. Estamos aqui para cumprir a missão que Ele nos deu. E Ele nos disse: vá e pregue o Evangelho a toda a criatura. E como ele disse, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós estamos aqui por quem? Nós estamos aqui pelos doentes. Não adianta a gente querer andar só com gente bonitinha, cheirosinha, né? Gente que também acredita naquilo que nós cremos, gente que também vive como nós vivemos, gente que concorda com tudo que a gente acredita, porque não foi para isso. Se nós não nos assentarmos à mesa, se nós não compartilharmos a vida com pecadores, com publicanos, com glutões, com prostitutas, como eles vão ouvir o Evangelho? Como? Se nós não tivermos um comprometimento com eles. Nós precisamos nos comprometer. Quem você tem evangelizado? Quem você tem buscado? Em quem você tem investido a sua vida? Em quem você intencionalmente tem buscado? Por quem você tem orado? Quem você tem convidado para a sua casa? Porque é muito fácil a gente se ancorar ali no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e dizer: não, eu não ando com gente desse tipo. Porque se fosse assim, então Jesus estava descumprindo o Salmo 1, né? Jesus não estava obedecendo. É claro que nós não vamos nos contaminar. É claro que nós não vamos compactuar, que nós não vamos compartilhar da vida deles. Nós não vamos cometer os mesmos atos que eles. Mas nós devemos oferecer a nossa vida a eles. Devemos oferecer a nossa atenção, o nosso amor. Nós devemos investir neles. Porque foi isso que Jesus fez. Vai ter críticas? Vai. Vai ter gente te acusando de estar assentado na roda dos escarnecedores? Vai. Mas fizeram isso com Jesus, meu irmão. Não vão fazer isso com a gente? Claro que vão. Mas é para isso que nós fomos chamados. Então compartilhe da mesa. Anuncie a palavra. Fale com os doentes. E apresente aquele que tem a solução, aquele que tem a salvação e que vai livrá-lo de todos os seus pecados e vai dar a ele o céu. Mas se nós não compartilharmos a vida, se nós não investirmos o nosso tempo com essas pessoas, se nós acharmos que simplesmente um dia encontrarmos alguém na rua, entregarmos um folheto e dissermos: Jesus te ama, nós estamos cumprindo a missão. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não possa usar isso. Deus pode salvar uma pessoa que achou um folheto no chão. Ele pode. Mas não foi para isso que ele nos chamou. Porque se fosse assim, ele ia dizer: olha só, espalha folhetos pelo chão que o resto eu faço. Ele ia falar isso. Aí a gente saía fazendo igual o pessoal faz no dia da eleição aí, né? Que você sai e tem papel de candidato para tudo quanto é lado. Era só de espalhar, cobrir o chão de papelzinho
falando que Jesus te ama, que Deus fazer o resto. Deus pode usar isso. Mas se nós não planejarmos intencionalmente convidar para a nossa mesa aqueles pecadores que Deus traz até nós, nós não estamos cumprindo o ID que Ele nos deu. Amém? Pastor Gilson. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Confessamos, Senhor, que temos pecado. Temos cometido o pecado da negligência. Sim, nós temos deixado de ir, temos deixado de compartilhar tudo aquilo que o Senhor ordenou, temos deixado de fazer discípulos e de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Senhor, temos gasto tanto tempo, Senhor, com aquilo que não é pão. Temos focado tanto nas coisas desta vida, em gastar a nossa vida, muitas vezes para ter, para obter, para desfrutar. E negligenciamos, Senhor, que o Senhor nos chamou da morte para a vida, a fim de vivermos para Ti e de vivermos para a Tua glória e de compartilharmos as Tuas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, de darmos, Senhor, para aqueles que precisam, que se interessam, a razão do nosso chamado, da nossa salvação. Desperta o nosso coração, Senhor, para Ti. Perdoa os nossos pecados e impacta a nossa vida com esta palavra, de modo que a gente saia daqui pensando: o que eu vou fazer com o que eu ouvi hoje? O que eu vou fazer da minha vida a partir daqui? Como que eu posso Te agradar com a minha vida? Como eu posso, Senhor, cumprir o Teu propósito, o Teu chamado? Como eu posso obedecer o ID? Me ajuda. Eu Te peço, Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Mais do que um chamado para um evangelismo de massa, que nós não acreditamos que funcione hoje como funcionou no passado. É no partir do pão, é no compartilhar o pão assado, é no trabalho, é na vizinhança onde a gente mora, é ali ouvindo a vizinha que fala do seu problema, que fala da sua dor, que fala da sua preocupação com seu filho, com a saúde. É ali onde a gente tem mais oportunidade de ter êxito em anunciar o Evangelho, em anunciar esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. É lá no trabalho, na hora do almoço, quando a gente senta com alguém que abre o coração para falar de um problema pessoal, de uma dificuldade no casamento, alguém que pede oração. Ali, Senhor, é onde devemos investir. É ali naquela pessoa. Não somente chamá-la para a igreja, mas apresentar os primeiros socorros, fazer um curativo, orar por ela, anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ela,
que Jesus se importa, que Jesus se importa, que Ele veio ao mundo por causa dela. Senhor, nos ajude, nos ajude. Desperta a Tua igreja, vivifica-nos e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.